Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Retiraste a minha vida do sepulcro, ó Senhor, ó Senhor. Cantemos juntos? Retiraste a minha vida do sepulcro, ó Senhor, ó Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos obter, então, a graça da escuta da palavra de Deus, que já na leitura a gente já vai escutando, já vai colhendo, e fazemos então a reflexão, a homilia, para tentar aí mastigar um pouquinho mais do mistério do Senhor, e Ele nos ajude. Bem, nós pegamos aí o comecinho do livro da profecia de Jonas. Então eu queria falar um pouquinho assim, algumas coisas gerais desse livro, que realmente numa sentada você o lê. São apenas 4 capítulos, e é uma história bem interessante. Até via um comentário sobre esse livro que dizia assim, que você tem que lê-lo até entendendo como com um certo humor, porque tem umas coisinhas realmente engraçadas ali. A pessoa até dizia assim, você tem que ler com uma certa risadinha no canto da boca, porque tem hora que Jonas responde a Deus assim, talvez até como a gente responderia.
Porque lá na frente a gente vai ver quando tem uma mamoneira, né, que seca e ele fica com raiva, e Deus diz: por que você está irado? Aí ele vai dizer: estou com tanta raiva que eu podia até morrer de raiva. Ele fala desse jeito lá. Mas do que se trata, né, esse livro? Então, aspectos gerais, nós vemos ali o comecinho que mostra a vocação de Jonas, Deus mandando ele pregar a Nínive. Mas logo tem a fuga, ele não quer, ele corre logo, foge, quer ir para outro lugar, compra uma passagem de um navio, entra, e tinha gente de vários lugares, de várias confissões ali, que acreditavam em vários deuses. Ele entra no navio, só que aí começa a tempestade, né? A gente vê, foi o que a gente ouviu aqui. Começa a tempestade, todo mundo desesperado, e diz: pelo amor de Deus, começa a jogar, né? Joga as coisas do navio no mar, joga para um lado, joga para o outro, e mesmo assim o mar só se enfurecia. Ele: não é possível, deve ter um pé frio aqui, né, no navio. E vão lá, diz que, até interessante a expressão, diz que ele dormia de sono solto. Estava lá, dormindo à vontade. Ele sabia o porquê. Homem, levante daí, pelo amor de Deus, vai rezar para o teu Deus. E aí tiram a sorte, cai nele, não tem escapatória para Jonas, né? Cai nele e diz: o que está acontecendo, né? E aí ele fala isso, que é por culpa dele, e ainda diz assim: olha, podem me pegar e me joguem no mar. O pessoal não queria fazer isso, começa a rezar, mas tem que jogar Jonas, e mal jogou, o mar ficou tranquilo. E aí termina a leitura falando do peixe que pegou ele, levou de volta: vai para o teu lugar, vai fazer tua missão. Mas depois nós vemos ainda que ele vai pregar. As leituras do livro de Jonas é hoje, amanhã e quarta. Então ele vai pregar, amanhã é a pregação que ele faz a Nínive, fala para se converter, e mal terminou de pregar na cidade inteira, as pessoas já estão se convertendo, a cidade já se converte praticamente toda, do rei ao boi, fazem penitência. E depois a gente vê esse exemplo da plantinha que nasce, é uma mamoneira, né? Nasce, faz sombra, e depois ela morre, e Deus dá uma lição para Jonas ali. Mas o ponto central desse livro, de 4 capítulos, não é a figura do profeta Jonas, mas é algo que está, por exemplo, lá no livro do Êxodo, capítulo 34, os versículos 5 e 6, é a autoproclamação que Deus faz de si. A gente vai ver expressa no livro de Jonas. Deus é lento para a ira e rico em misericórdia. O problema aqui é que Jonas sabe, e ele vai dizer nas leituras, que se ele pregar a conversão e o povo se converter, Deus vai perdoar, e ele não estava querendo isso. Por isso que ele foge. Veja, o autor do livro de Jonas, ele quer anunciar aos hebreus, porque ele está escrevendo para os hebreus, está escrevendo para os judeus, que a misericórdia de Deus não é só para eles, mas é para todos, inclusive os seus inimigos. E aqui que está o problema. Porque Nínive, que era a capital da Assíria, e teve o império do Assírio, que foi grandioso, chegou a combater e a subjugar Israel. Chegou a dominar. Se você depois for pesquisar um pouquinho sobre Nínive, ela é uma cidade que já tem assim, que conta-se que há 6.000 anos antes de Cristo já tinha gente chegando por ali. Então foi uma cidade que foi sendo construída, foi crescendo, se tornou uma potência militar, uma potência cultural. Tinha jardins, arquedutos que levavam água para a cidade. Era uma cidade enorme. E o livro de Jonas, ele foi escrito
A gente estava vendo esses dias aí, né? Esdras, Neemias, Ageu, que fala do tempo do exílio da Babilônia, ou depois um pouquinho do exílio, quando o povo tinha ficado escravo uns 70 anos e pôde voltar para sua terra e reconstruir a cidade, Jerusalém. Então, depois disso, provavelmente foi que foi escrito o livro de Jonas, uns 500, 400 anos antes de Cristo. E o povo hebreu, né, depois de ter sido castigado e está se reconstituindo, eles estavam assim com uma aversão a estrangeiros. Então não queria saber, né? A gente fala de xenofobia, né? Você não sabe quando aquele povo não quer saber de estrangeiro na sua terra? Então, está tudo isso aqui por trás desse texto, e que o autor sagrado está mostrando para os judeus que a misericórdia de Deus não é só para eles, é para todos, inclusive para os inimigos. Inclusive se o inimigo foi assim mais imponente do que você. Nínive quer dizer bela. Quer dizer, uma cidade grande, bela. Teve também numa época uma grande biblioteca, que eram as tabuinhas, né? Então era uma cidade grande. Então às vezes aqui por trás, às vezes está a inveja. E a inveja é de que Deus faça misericórdia para o outro. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar e ver lá no fundo do nosso coração, às vezes vamos ver que Jonas, ou que há um pouquinho de Jonas em nós. Porque às vezes a gente pode olhar para algumas potências, algumas capitais no mundo inteiro, e você vê a degradação, o pecado, às vezes a ofensa que fazem a Deus. E às vezes a gente pode dizer, era bom que essa cidade era destruída. Era bom que esse povinho aí, de tal lugar, de tal país, ou até no nosso, a gente dizer, era bom que fulano morresse. A gente não deseja a conversão, às vezes não deseja o bem, e às vezes nem reza. Porque isso é o mínimo, né, que Jesus coloca ali, a gente rezar pelos inimigos, que às vezes a gente não vai conseguir, de pronto, ter uma boa relação ou uma amizade, mas Deus pede que pelo menos a gente reze, interceda, peça. E aqui, Jonas, e o que Deus está querendo fazer pelo povo, Deus quer fazer misericórdia. Veja, o povo de Israel tinha experimentado misericórdia na sua história, mas agora o cara não quer misericórdia, não. Que eles explodam para lá. Mas seja Jonas, ou seja a nós mesmos, a gente vê aqui aquilo que na palavra de Deus, a gente vê no livro de Isaías, que Deus diz assim, olha, porque Deus é misericórdia, sua misericórdia é eterna, é infinita, é ilimitada. E Deus nos diz assim, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Quanto os céus estão acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Ainda bem que Deus não nos trata como exige as nossas faltas, porque senão éramos nós que já estávamos no fogo já. Ainda bem que Deus, assim como tratou o povo de Nínive, Deus nos trata também. Porque Deus sabe, meus irmãos, de que barro nós somos feitos. Até via um padre fazendo uma explicação ali sobre o Gênesis, e ele falando coisas que muitos de nós já ouvimos, a respeito da condenação de Satanás e dos seus anjos, e por que Deus exerce misericórdia. Claro, Deus já exerceu misericórdia na vida dos anjos também ao criá-los, e ao fazê-los também tão inteligentes e tão poderosos. Mas o verdadeiro poder está em amar a Deus e obedecer a Deus. Mas por que eles não têm perdão e a gente tem?
E aí o padre dizia umas coisas tão bonitas, ele dizia, olha, primeiro que, sim, eles tinham essa sabedoria, essa inteligência de saber que se eles escolhessem não tinha mais volta. Mas existe uma malícia no pecado deles, porque Satanás foi por livre e espontânea vontade, por livre decisão, que ele se rebelou contra Deus. O ser humano não, o ser humano foi tentado, foi enganado. Claro, ele tinha liberdade para não morder a isca, mas ele foi ludibriado. Aquele que se corrompeu foi lá e quis corromper também o homem. E nós, na nossa fraqueza, a gente já nasce também nessa fraqueza, depois do pecado. Deus vai com seus modos de misericórdia nos atraindo a Ele. Mas bem, Deus disse que os pensamentos dele não são como os nossos, e os caminhos deles estão muito acima dos nossos. Como é que pensa Deus, então? A gente tem o Evangelho. Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o pensamento, é o verbo, é o Logos que veio se fazer carne e mostrar para nós como é Deus. E Jesus vai mostrando isso, contando parábolas, explicando as coisas. E hoje o Evangelho do Bom Samaritano mostra como é que pensa Deus, como é que Deus age. Então, veja, se a gente via aqui, na primeira leitura, na profecia de Jonas, o povo judeu não quer ter misericórdia do estrangeiro, no Evangelho a gente vê um samaritano, que é um estrangeiro, tendo misericórdia do judeu. Veja como é que é. Porque ele está falando, está descendo de Jerusalém para Jericó, está explicando ali para os judeus. Você vê um estrangeiro, um samaritano, que viu o homem caído por terra, teve compaixão, se aproximou, cuidou. Gente, o primeiro bom samaritano é Jesus. Ele que teve compaixão de nós. O Pai teve compaixão de nós, enviou o Filho. E veio até nós. Veio exercer misericórdia. Veio ser para nós realmente esse grande instrumento. Então, nós aprendemos, sim, com o bom samaritano, e aprendemos, vou falar assim, né, com essa samaritana, Santa Faustina, como viver misericórdia e como exercer misericórdia. Veja, Santa Faustina, que é exemplo, e faço a ligação aqui com o bom samaritano, porque Santa Faustina viveu uma vida de consagração, viveu uma vida de imolação, viveu uma vida de penitência pela conversão dos pecadores. A sua vida consiste em oferecer-se a Deus, cumprindo a vontade de Deus, para a salvação dos pecadores. Ela ofereceu-se, fez penitência, como o bom samaritano. Você acha que não foi penitência? Estava fazendo viagem, parou a sua viagem, foi lá, colocou o cara no seu próprio animal, levou na hospedaria, cuidou, né? Primeiro cuidou dele antes, pagou 2 diárias, ainda disse, olha, se precisar de mais, eu vou dar mais. Se o cara ficasse mais uma semana, ele ia dar mais uma semana. Quer dizer, ofereceu-se, entregou-se, doou-se. Santa Faustina viveu uma experiência mística, que ela disse que Jesus falou para ela, olha, você quer vir agora? Ou melhor, você quer passar pouco tempo no purgatório? Ou você quer ainda ir para a terra, passar um breve tempo lá ainda, vai sofrer um pouco? O que é que você escolhe, né? E no final das contas, ela não foi já ali para o purgatório, mas veio viver um purgatório aqui, porque depois disso, a sua saúde logo se debilitou. Ela viveu ainda 10 anos aqui, esse pouco tempo foi 10 anos, mas agora também com doenças, né? Com tuberculose, e sofrendo. Ela muitas vezes, como a experiência de outros santos, às vezes por causa dos pecados dos outros, sofria no seu próprio corpo.
mas vivia a sua missão, e no coração desses homens e dessas mulheres que se doavam tanto assim por Deus, eles estavam dispostos a, às vezes, se tivesse que ficar 1000 vidas aqui e sofrer pela conversão dos pecadores, ficariam. Então a vida dela foi de samaritana, quer dizer, de usar de misericórdia para com o outro. E ela fala no seu diário, que você pode exercer misericórdia pela oração, pela palavra, como a pregação, ou como você ensinar alguém, e pelas ações. E cada um que vive também essa espiritualidade, vive de uma forma. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que acompanham, que estão exercendo misericórdia, oferecendo o seu sacrifício, porque não podem nem andar, porque estão caídos numa cama. Mas entenderam sua missão e oferecem. Oferecem, e nós podemos também oferecer pelas nossas famílias, oferecer pelo nosso país, viver essa oferta e dizer que é assim que a gente se oferece, gente. É assim que a gente faz penitência, porque a penitência nem sempre vai ser você, se machucar ou fazer coisas assim, mas às vezes cumprir a sua missão que você não gostaria de cumprir, que você gostaria de fazer outra coisa, assumir os teus deveres da vida que você tem, assumir e amar o filho e a filha que você tem, que talvez gostaria que fosse de outro jeito, e amar. Isso é penitência, isso é oferecimento. Nós que também vivemos aqui a missão de evangelizar, de pregar, também quantas situações de incompreensão, de cansaço, e depois você ouvir os testemunhos, você diz, meu Deus, vale a pena. Vale a pena, Dani, esses anos todos, aí de oferecimento, de oração, de sacrifício, de dor, de noites, de sono e tantas coisas. Fernanda, que está ali também, Augusto, que acompanha, então, e também dá todo esse suporte. Vale a pena entregar a vida numa evangelização, no anúncio do Evangelho. André, os músicos, missionários, vale a pena, meus irmãos. E ontem, chegou às minhas mãos, eu gostaria de trazer aqui, um testemunho de um sacerdote. Eu pedi permissão para ele já tinha colocado aqui. Ele entregou, ele foi lá no nosso seminário e não tinha visto a imagem, sentiu falta da imagem de São João Maria Vianney, né? E ele quis fazer a doação da imagem, que é um modelo para os padres. E ele foi lá e trouxe um testemunho. Aí ele colocou aos reitores, formadores, padres, seminaristas da Canção Nova e a todos que escutarem ou lerem esta carta. E olha aqui o resultado de oferta, de imolação na vida deste homem. Hoje é padre. Ele diz assim, olha, peço a gentileza de acompanharem. Sou grato a Deus pelo carisma Canção Nova. Vocês me marcaram de diversas formas, principalmente na minha adolescência e início da juventude. Cresci ouvindo as homilias matinais do padre José Augusto, vendo as pregações do Monsenhor Jonas e do padre Léo. Aprendi o PHN, do qual participei do acampamento 10 anos. Participei algumas vezes do encontro SETA em Itaperuna. Saí da minha cidade, Muriaé, Minas Gerais, para ouvir o padre Roger e padre Edmilson. Vibrava quando a Canção Nova chegava a 100%. E quase todos os dias rezava o texto da Divina Providência antes de ir trabalhar, e às terças e quintas sempre acompanhava o professor Felipe Aquino e o padre Paulo Ricardo no Escola da Fé e do Trocando Ideias. Depois que eu entrei no seminário, ficou difícil acompanhar as programações, mas carregava dentro de mim o desejo de participar do acampamento de cura e libertação que acompanhava pela TV. É o acampamento agora, o padre esteve aqui esses dias. Vendo os prodígios que o Senhor realizava através do ministério do padre Rufus e tantos outros. Depois da ordenação sacerdotal, não consigo assistir por muito tempo a TV,
mas todos os anos tenho participado e levo uma caravana da paróquia para o acampamento de cura e libertação, que me incentivou muito a aprofundar o ano passado a fazer o curso de exorcista. Esse ano, de maneira muito especial, a providência de Deus me aproximou muito mais da CN. Conheci alguns consagrados que verdadeiramente se tornaram irmãos. Sou extremamente grato ao Monsenhor Jonas pela generosidade no sim a Deus. Olha aqui. Vocês aliviam o fardo de conduzir e cuidar do povo. Em muitas casas que eu nunca entrei na minha paróquia, muito provavelmente vocês já entraram pelos meios de comunicação social. Esse pequeno relato é para mostrar que quando damos sim a Deus, ao seu chamado, atingimos pessoas que nem imaginamos. Somente no juízo saberemos o bem que Deus fez através de nós. Naquilo que depender de nós, que o Senhor encontre fé sobre a terra quando Ele retornar. Peço suas orações, queridos irmãos do ministério e futuros sacerdotes, que nós preparemos o caminho do Senhor. Sejamos firmes como São João Batista, mesmo que isso custe a nossa vida. Na minha casa, vocês sempre encontrarão lá. Saibam que eu sempre rezo e me mortifico por vocês. Vou falar mais algumas coisinhas. Mas quis trazer esse testemunho para dizer que vale a pena a nossa oferta, vale a pena nós missionários, vale a pena os missionários que estão acompanhando, estão assistindo, vale a pena você que ajuda essa obra, mas vale a pena a oferta diária. E o padre diz aqui, eu me mortifico por vocês. Gente, muitos foram salvos pela oferta desta mulher, que a relíquia está aqui. E muitos dos nossos irmãos, como nós, talvez nós recebemos graças porque outros se sacrificaram por nós, mas muitos também encontram a salvação, porque de uma forma ou de outra, até a gente dizendo, né, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela nossa oferta, pelo nosso sacrifício, pela nossa oração, como Jesus fez por nós. Porque nós fomos salvos pelo sacrifício dele, pela penitência dele. E ele quer que a gente se una ao seu sacrifício. Nos unamos às lágrimas de dores da Virgem Santíssima, que se uniu a Cristo. Não é em vão a sua lágrima e a sua oração. Sei que todos nós temos familiares e nós sofremos por ele. Eu também tenho na minha casa. Mas vale a pena. Quando eu terminei de ler esse testemunho, eu estava vindo de um ritmo tão intenso de trabalho na semana passada. Eu li ontem à tarde, depois das confissões aí do acampamento, missas. Quando eu li isso aqui na minha sala, eu me sentei lá no chão da sala e disse, obrigado, Senhor. Vale a pena. E fiquei pensando, vale a pena o sacrifício e a oferta, o cansaço. Eu ainda ia preparar uma homilia que ia para outra missa ontem à tarde. Eu falei, vale a pena. E vale a pena. Eu estou falando aqui de nós, estou falando da Canção Nova, mas para falar que vale a pena também o seu sacrifício, a sua oferta, o seu jejum, a sua obediência a Deus, a humilhação que você passa, e às vezes até no trabalho, ou dos amigos que falam um monte de coisa, vale a pena. Como ele diz aqui, no juízo nós vamos saber o quanto podemos ajudar outras pessoas, o quanto nós fomos ajudados e o quanto também nós podemos ajudar outras pessoas. Então não desanime na sua oração. Não entre em desesperança, vendo também as notícias, o nosso país. Não, confiemos o nosso país, as nossas famílias, a misericórdia divina. Jesus disse, a humanidade só encontrará paz quando confiar na minha misericórdia. Nós vamos encontrar paz dentro de nós, nas nossas casas, ao confiarmos a divina misericórdia. E nós queremos, Jesus, pedir que o Senhor nos ensine essa sabedoria. A sabedoria de não ficar olhando para a tempestade e o tormento, como foi no episódio de hoje de Jonas.
a tempestade, o mar bravio. Mas Jonas sabia que o Senhor estava lá, bastava buscar. Nós queremos, Senhor Jesus, também pedir essa graça nessa Eucaristia, para nós que aqui estamos, para muitos que acompanham, para muitos que rezam, mas nós também queremos rezar, Senhor, por aqueles que não conhecem o Teu nome. Meu irmão, minha irmã, reze também, entre em oração, peça a Jesus essa sabedoria, vamos rezar juntos. Peça ao Senhor essa sabedoria de confiar na misericórdia dEle para você, mas de confiar na misericórdia também para os da sua casa. Confiar que o Senhor também vai entrar na sua casa pela misericórdia divina. Que o sangue dEle não foi em vão. Se você estava desanimado, desanimada, retome. Firmai as vossas mãos e os joelhos vacilantes. O Senhor nos chamou para ser um povo de oração, de confiança, famílias fortalecidas, enraizadas no Cristo, que constrói a sua vida, a sua casa na rocha. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Entra realmente Jesus na nossa vida, entra na nossa casa. E levanta homens e mulheres, pais, mães, filhos, que dizem com sua boca, mas que dizem com o mais profundo da sua alma: Jesus, eu confio em vós. E eu não vou desistir, Jesus. E eu não vou desanimar. E eu não vou me prostrar diante dos inimigos da fé. Senhor, se o Senhor nos sustentar, nós seremos assim. Sim, Jesus, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Jesus, das nossas traições ao Teu amor, da nossa infidelidade. Quando nós olhamos mais para a tempestade do que para o Senhor. Quando nós queremos, Senhor, nos vingar dos outros. Quando nós queremos colocar a culpa em Nínive, nos irmãos. Quando nós deveríamos anunciar a Tua misericórdia. Quando nós deveríamos confiar na Tua misericórdia. Então, Senhor, converte o nosso coração. Converte a nossa vida. Dai-nos, Senhor, realmente experimentar o Teu amor. E junto com o Senhor, nos ofertar. Nos entregar. Peça a você agora, com suas palavras, vai dizendo: Senhor, me ensina a ser como esse samaritano. Me ensina a ser como Santa Faustina. Me ensina também a oferecer. Eu não sei fazer isso, Senhor. Me ensina como a Virgem Maria, que ofereceu o Senhor, o Teu sacrifício ao Pai. Ela também ofereceu o sacrifício dela, de mãe, que Te amava. Vai dizendo, vai falando, me ensina, Jesus, me ensina a ter misericórdia, me ensina a experimentar misericórdia, mas a usar de misericórdia com o próximo, com os da minha casa, Senhor, me ensina a usar misericórdia com os da minha casa, com os da minha família, com os meus irmãos da Canção Nova, comigo mesmo, com os meus irmãos. Ensina-nos, Senhor, dai-nos o Teu Espírito Santo, converte o nosso coração, quebra o coração de pedra, dá-nos um coração de carne, põe nos nossos lábios a palavra, Senhor, de amor e de misericórdia. Sim, Jesus, que haja um ardor para que mais pessoas, como este irmão que se tornou padre, possam ser alimentados,
possam ser vocacionados e possam também, por sua vez, oferecer as suas vidas. Ensina-nos a oferecer um sacrifício de louvor, meu Deus, agradável a Ti, agradável a Ti. E como resposta a esse grande apelo e esse grande convite que o Padre nos faz nesta homilia, cante com o coração esta canção, para que o Senhor nos ensine de fato a seguirmos com Ele, porque tudo podemos nele. Tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim, e ali estar. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou, e em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória eu vou sofrendo, mas seguindo, enquanto tantos não entendem, vou cantando minha história, profetizando que eu posso, tudo posso. E vamos encerrando esta oração, proclamar com Santa Faustina: Jesus, eu confio em vós. Mais forte: Jesus, eu confio em vós. Na tribulação, na tempestade, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, Jesus, eu confio em vós. Amém.